A paz do Senhor para os irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Raquel Brito. É um prazer estar juntamente com os irmãos, iniciando mais um trimestre. Nesse trimestre, nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos na lição de número 2. O título da nossa lição diz assim: a sutileza da banalização da graça. Nós vamos fazer a leitura diária da sexta-feira. O comentarista escolheu 2 textos, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e João capítulo 3, verso 16. O título da nossa leitura diária diz: a graça de Deus é oferecida a todos. Nós vamos fazer a leitura do texto de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Analisando esse versículo de João, capítulo 3, verso 16, dentro do que a lição propõe, acredito que a intenção do comentarista seja indicar que a graça não é barata. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma condição. O amor não é condicional, mas a salvação gerada por conta desse amor é: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é a salvação. Hoje as pessoas se apegam a esse fato de que Deus ama a todos de igual modo, mas mesmo amando o pecador, se ele não se arrepender dos seus pecados, o destino dele é o inferno. Deus ama o homossexual, Deus ama o adúltero, Deus ama o assassino, e é o que torna esse amor único, a capacidade de amar pessoas que muitas vezes a sociedade repudia. Esse é o grande amor de Deus, esse é o diferencial do grande amor de Deus, amar incondicionalmente. Mas sem arrependimento, mudança de vida, não há salvação para essas pessoas. Deus ama sim o pecador, Deus sempre vai amar, mas em contrapartida vai continuar abominando o pecado. É aí onde entra o texto que o comentarista escolheu em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que fala que Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, Deus nos ama sim e nos oferece essa graça, mas nós precisamos nos achegar a Cristo, ao nosso mediador, para que nós possamos alcançar a salvação, nós possamos alcançar essa graça. A graça de Deus, ela é sem dúvida oferecida a todos, mas nem todos aceitam. Por isso ela é oferecida. Você precisa entender a dimensão da graça para poder receber. Agora, onde entra a banalização dessa graça oferecida a todos de igual modo? Deus é amor. Um Deus que me ama de tal maneira não vai me recriminar apenas pela minha opção sexual. É o evangelho que se prega hoje em dia. Um Deus que ama vai me aceitar do jeito que eu sou, porque o amor de Deus é imenso, é grande, é incondicional, então Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Mas nós bem sabemos que não é assim, porque hoje em dia tudo se justifica com amor. Basicamente, esse é o evangelho, como diz pastor Ciro Sanches, o evangelho que Paulo não pregaria. O amor de Deus, ele não legaliza o pecado. O povo esquece que Deus também ama a sua justiça e só manifestou a graça satisfazendo-se com a justiça em seu Filho Jesus. Era justo que todos morressem por causa do pecado, mas Cristo morreu por todos. Amém?